Para Brasília, Rafael Procópio está chegando por aqui também no plantãozão da Band News lá na capital federal para falar sobre o projeto de anistia. Ainda não tem acordo, né, Procópio? Ontem a gente estava falando, ficou morno, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, morno, amornou a discussão sobre a anistia, em que pese, né, muito embora haja um esforço do relator de fazer conversas com as bancadas aí na capital federal, né? Bom dia. É isso, meninos. Bom dia a vocês, a todos que estão com a gente. Deu uma amornada boa. Não boa para a base lá dentro do Congresso Nacional, que é favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles que estão buzinando bastante, tentando aprovar essa matéria, um projeto de lei que trate da anistia aí aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, não só por esses atos, mas tudo que envolve aí questão de anistia a partir das eleições de 2022. A gente lembra daquela pressão logo depois que voltou os trabalhos no Poder Legislativo aqui em Brasília. Tivemos aquela espécie de motim, aquele barramento na mesa diretora tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, e ali começou a se costurar um acordo para tentar votar essa anistia e a PEC da blindagem. A gente viu que a questão da PEC da blindagem teve a aprovação tranquila na Câmara dos Deputados, mas foi completamente sepultada e enterrada no Senado Federal no primeiro dia que a matéria apareceu por ali. Então, até por conta disso, por conta dessa relação tanto quanto conflituosa nesse instante entre Câmara e Senado Federal, as pessoas que estão envolvidas aí nessa pauta da anistia estão botando um pouquinho o pé no frio. Quem foi escolhido para tratar dessa matéria na Câmara dos Deputados? Paulinho da Força, do Solidariedade aí de São Paulo. Assim que ele foi escolhido, relator pelo presidente Hugo Mota, começou a conversar com todo mundo. Já falou com o ex-presidente Michel Temer, já falou com o quase-presidente Aécio Neves, já falou em outras reuniões com Hugo Mota e também com Davi Alcolumbre. Não tem nada definido até então. Ele segue conversando com alguns outros líderes para tentar encontrar um mínimo de consenso ou tentar desagradar a menor quantidade possível de gente. Porque a base ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro quer a famosa anistia ampla e restrita, o que está no texto original, mas o relatório vai ser diferente. E a base do governo quer anistia nenhuma, quer que esse assunto seja sepultado. E um dos pontos desse esfriamento maior ainda foram algumas falas recentes de Hugo Mota, dizendo que não há consenso dentro da Câmara dos Deputados, nem tudo está pacificado, nem todos os líderes foram ouvidos. E outra situação que a gente vai ouvir agora, uma fala de anteontem, na verdade, do presidente Hugo Mota, falando sobre a votação da questão do imposto de renda, prevista agora para essa quarta-feira. Ele negou qualquer tipo de toma lá da cá, ou seja, dizendo que uma possível votação da anistia não está atrelada à votação desse projeto que é de interesse de muita gente dentro do Congresso e principalmente da base governista. A gente vai ouvir agora rapidinho, 30 segundos. Nós entendemos que a matéria está madura. O relator da matéria esteve no Colégio de Líderes essa semana explicando o seu relatório para que o colégio que define a pauta pudesse ali tirar alguma dúvida, entender melhor o trabalho da comissão especial, e nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta. Ou seja, meninos, a questão da anistia está bem longe de ser pacificada. As conversas continuam, mas nesse momento está muito mais para ser engavetada, para ficar um pouquinho mais de lado. Engavetada é difícil da gente trazer esse ponto, mas ficar um pouquinho de lado, o relator continua trabalhando. E é bom também a gente ressaltar que esse assunto ele é tão difícil de ser tratado ali dentro da Câmara dos Deputados, que nem se chama mais de PL, Projeto de Lei da Anistia. Tem gente que já chama de anistia light, tem gente que já chama de PL da dosimetria, que seria a redução de penas, e é o que o pessoal está trabalhando agora. Anistia ampla e restrita, como querem os ligados ao ex-presidente, pelo visto, não vai rolar na Câmara dos Deputados e pode esquecer lá no Senado Federal. E depende muito também dos ventos da política nesse assunto especificamente, do que a gente está falando lá dos Estados Unidos, da atuação do Eduardo Bolsonaro, e sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro também há discussões no parlamento, na Câmara propriamente, sobre manutenção ou não do mandato dele, se vai haver uma boa negociação de Brasil com os Estados Unidos nessa reunião com Donald Trump. Tudo isso influencia essa discussão diretamente, né, Procópio? Obrigado pelas suas informações, bom dia para você em Brasília. A gente estava celebrando o sol em São Paulo, no Rio de Janeiro, como é que tá aí na capital federal? Sei que nessa época começa a chover um pouco mais, né?
Geralmente aqui em Brasília começa a chover em outubro de fato, mas já tivemos alguns dias de chuva, essa semana de pelo menos 2 dias de chuva, já para dar aquela tranquilizada nessa seca danada aqui do centro-oeste, mas hoje está um dia até mais frio assim do que o de costume, os últimos 2 dias um pouquinho mais frios, mas nesse momento céu aberto aqui na área central de Brasília. Muito bom, obrigado Procópio, bom dia para você. Valeu pra gente. Agora 8h